Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Amina, estamos até falando sobre isso. Alguns chamam de Dani, outros me chamam de Amina. Sou bruxa, adoro falar que sou bruxa wicaniana, taróloga, cartomante, quiromante. Já trabalho, estou nessa trajetória esse ano vai fazer 29 anos. Aprendi sozinha, autodidata, e com o tempo, quando o autoconhecimento veio se apresentando para mim, fui utilizando dessas ferramentas para meu próprio estudo e também para passar para frente essas informações. Sou natural de Campinas, interior de São Paulo, e já moro em Florianópolis aí basicamente a minha vida toda. Na Ilha da Magia. Já é manezinha daí. Já sou. Yes. Qual é a origem do tarô? A origem do tarô, ela, por se tratar de um assunto muito antigo, ela não tem um registro sólido. Ela não tem um registro que a gente possa falar, é isso, começou. Né? Há aí registros de que começou na Itália mais ou menos por 1420, né? Mas eu acredito que tenha uma referência muito mais antiga do que essa europeia, tá? E Dani, uma dúvida geral que eu percebo é que as pessoas não entendem muito bem de onde vêm as respostas do tarô. De onde elas vêm, essas respostas? Quem dita? Ou é uma coisa, é o universo querendo empurrar, nos ajudar? O que é pra ti as respostas que o tarô dá? O tarô, ele é o ocultismo, né? Então ele é um mergulho profundo. E cada tarólogo encontra o seu meio de interpretação conectado com a sua religião, com a sua energia, com o seu crer. O consulente, ele atua 50% no tarô, assim como um paciente atua 50% numa recuperação. Então, o tarólogo, ele interpreta a energia do consulente. Né? Ele é como se ele interpretasse uma partitura de música, ele interpreta a energia do consulente. Então as respostas vêm através desse mix da energia do consulente que está sendo transmitida para mim e do meu conhecimento de saber interpretar, auxiliado por uma egrégora, sim, né, espiritual, energética, tá, que me ajuda nessa interpretação. E magia é isso, né, magia é carrego e descarrego. Então é uma troca entre o consulente e o tarólogo. E o tarô prevê o futuro? É um tema bem polêmico, tarô prever futuro, porque o tarô, ele tem duas bases, a adivinhatória e a terapêutica, né? Eu sou mais adepta à terapêutica do que a adivinhatória, porque a adivinhatória, principalmente nos dias de hoje, ela mexe num lugar muito perigoso que se chama ansiedade, né? As pessoas hoje em dia, elas estão muito ansiosas, a pandemia potencializou isso, tá? E trazer temas muito incisivos e adivinhatórios acaba meio que anulando o movimento natural até mesmo do livre-arbítrio, né, das escolhas, do entregar e do confiar. Conheço milhares de tarólogos que são bem adivinhatórios e são ótimos nisso, pessoas que seguem uma tradição mais antiga, mas acredito que hoje o tarô traz mais um corpo terapêutico mesmo. E tu diria que é possível espiar a vida das pessoas sem o consentimento delas? Por exemplo, será que fulano gosta de mim? É possível, desde que você tenha ali um pouco o mínimo dos dados dessa pessoa, né? Eu entendi a sua pergunta porque é que nem no reiki, né? Tu não pode enviar reiki sem a autorização daquela pessoa, né? Aí a gente entra numa questão ética também. Por exemplo, é muito comum no tarô, tu vai para uma consulta de tarô comigo, aí tu chega e fala assim, eu quero saber do João. Tá, eu vou lá e vou falar do João para você. Só que daí eu acabei de responder do João, daí tu fala assim, tá, só que atrás do João tem uma menina, a Marina, eu não gosto muito dela, tu pode vir pela Marina? Aí eu já começo a parar, porque daí eu já tô entrando numa outra pessoa, de uma outra pessoa, e já não acho muito ético, assim, muito justo. Mas até onde o consulente quer saber, sim, a gente pode espiar, tranquilamente. Eu quero começar a estudar o tarô hoje. Por onde eu começo? Pela vontade, pela dedicação, né? Vocês veem, eu já tô há tantos anos nesse caminho, mas ontem eu estava numa imersão, ganhando certificado de cartomancia, no caso não era de tarô. Então, assim, tem que estar sempre estudando, gente. Por mais que a gente saiba e conheça as técnicas e domine as cartas, o tarô é sempre um estudo. Então, assim, o que eu indico para quem está começando hoje? Se identificar qual tipo de tarô, oráculo ou cartas
que mais gosta, trazer essa conexão consigo, estudar, anotar mesmo as coisinhas no caderninho e tal, e trazer o máximo de pessoas para sua vida, né, as cobaias, né? No começo dá, tá? Depois fica mais difícil. Trazer família, amigos, praticar bastante a leitura. Para nós é um pouquinho complicado, não é a mesma coisa, né? Então, é importante pedir ajuda do outro. E qual é a diferença de oráculo, tarô e baralho? O oráculo, geralmente, ele vem como uma mensagem oracular, né? Ele te traz uma mensagem. Por exemplo, nós pegamos um aqui, que é o Tarô dos Anjos, ele tá com o nome de tarô, né? Que é uma das meninas aqui, mas ele traz uma mensagem, né? Então, é uma mensagem. Eu tô te trazendo uma mensagem, como no passado era muito utilizado, né? O oráculo vivo até que se utilizava, né? Eles não tinham nenhum instrumento para ver, eles te falavam, né? O tarô, ele já segue a regra do tarô, né? Das 78 cartas, né? Arcanos maiores, arcanos menores, né? Uma regra. O tarô, eu identifico como tarô como um real instrumento de ocultismo. E o baralho cigano, que são formados pelas 36 cartas, geralmente são as Petit Lenormand, que são as mais atualizadas e utilizadas até hoje, que é mais direto. Voltando, o tarô, ele vai traçar mais as tuas questões energéticas, vibracionais, espirituais. O baralho, ele vai ali, né? Direto. Na seta. Na seta, ele não dá volta, não. E vamos falar sobre a carta do ano. Qual é a carta do ano? O que ela significa? A carta do ano, tudo começa por um segmento, né? Então, 2023, numerologia 7, utilizamos no tarô a carta 7, que é, vou pegar, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, que é o carro, né? Que é a carta do carro, a carta da carruagem. O que é a carta do carro, né? O carro é o movimento, é a ação. E a carta do ano, ela traz essa... Posso mostrar ali? Claro, por favor. Ela traz essa interpretação de você se movimentar, de você não ficar estagnado, de você não deixar guardado nem na gaveta, nem no coração, os teus planos. Ai, Amina, mas eu quero muito me mudar, só que eu não tenho nem as documentações possíveis. Eu quero ir para o Canadá, só que eu não tenho nem as documentações possíveis. Você já pode começar a pesquisar mais sobre o Canadá, pesquisar mais, isso já é movimento, entende? O movimento não é necessariamente a ação, mas já começar. Né? Como diz Miller, quem começa já fez. Então a carta do ano, ela traz essa referência de vai para academia, vai viajar, vai conquistar aquele ponto profissional que tu busca para tua vida. Vamos falar sobre a estrutura do tarô. Os arcanos maiores, os arcanos menores. Então, o assunto do tarô, assim, entre arcanos maiores e arcanos menores, ele é bem complexo e eu confesso pra vocês que ele é bem difícil. Como o meu tarô, ele é terapêutico, eu foco mais, depende do dia, tá? Eu vou utilizando, eu foco mais nos maiores, eu não foco tanto nos menores. Por que eu faço isso? Porque eu utilizo vários tipos de tarô. Então tem alguns tarôs, como esse teu que tu me mostrou, que é só arcanos menores. Então eu acabo focando somente neles. Eu acho que os maiores, ele é uma expansão de um tarô bem profundo, assim, né? É o karma, talvez? É uma missão, porque eu já ouvi falarem que quando cai um arcano maior, é algum karma, alguma coisa que você tem que passar, uma coisa muito forte, que não vai ser tão passageira assim. Seria mais ou menos isso? Eu não me identifico tanto como essa questão, mas eu identifico como um desmembramento, talvez, né? Aí o tarô começa a ficar bem sério mesmo. Eu até ontem estava usando esse exemplo, é a mesma coisa que se tu chegar num médico, num atendimento geral de PS, ele vai te olhar, você vai fazer uma queixa e ele vai falar, talvez ele tenha alguma coisa. Mas para ele saber, ele precisa do hemograma completo. Então você chegou a arcanos maiores, aí ele precisa dos arcanos maiores, só que ainda assim ele precisa de um patologista para realmente concretizar, que vem os cortes daí, né? Então assim, ele vai bem profundo. Como eu utilizo os dois, tá? Juntos, numa mesma mesa, no mesmo atendimento, eu opto apenas... Isso é uma pergunta bem importante, tá? Se a pessoa pode usar só arcanos maiores. Sim. Tá? Que na verdade são os menores, né? Os maiores, porque é menos, né? Mas enfim, 56 para um e 22 para outro, né? Mas assim, explicar ao pé da letra, eu ficaria, não sei até quando aqui, explicando para vocês. Não, porque é muito profundo. Mas muito profundo, mas uma outra dica, para quem tá começando, estude tudo, de A a Z.
E a forma com que as cartas são posicionadas também muda, por exemplo. Eu vejo que muitas pessoas fazem uma coisa assim, Isso. Qual é a... Então, existem regras de mesas, né? Onde você utiliza uma regra de colocar todas as cartas. Tem gente que coloca todas as cartas na mesa. Se a gente for levar isso pro baralho cigano, é a mesa imperial. Só que não adianta, gente. Podem observar, o tarólogo ele usa a sua maneira intuitiva. Porque se tu fica muito preso às regras, você precisa das regras para ter a base do jogo. Mas se tu fica muito preso a elas, o teu jogo não sai. Porque, por exemplo, cada carta, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui, peraí. Por exemplo, cada carta tem a sua simbologia, mas cada carta também tem a sua numeração. Então, se eu for usar uma numerologia, uma simbologia, os elementos dessa carta, meu Deus, eu vou ficar uma hora aqui interpretando só essa carta, compreende? Sim. Então, assim, é um assunto bem complexo. Profundo. Profundo. E a gente pode falar também um pouquinho da tatuagem no tarô, que a gente estava falando. Quero tatuar a lua. Tá. Eu vou pegar os aspectos negativos e positivos e vou acabar implementando na minha vida, mesmo sem eu querer? Consciente ou inconsciente? Inconsciente. Gostei da lua, minha amiga fez, eu quero fazer igual. Consciente. Eu sei o que a lua pode trazer para mim de significado. As cartas do tarô tatuada no corpo, assim como qualquer outro símbolo tatuado no corpo, ela traz as suas definições que estão marcadas na sua pele. Pode ser uma recordação, pode ser uma honra aos seus ancestrais, como pode ser algo que você quer mostrar ao mundo, né? Como eu sou taróloga, gente, eu não vejo de nenhuma maneira, sobre nenhum aspecto, como algo negativo. Porque as cartas, elas são um instrumento de orientação. Então, assim, você se identifica com aquela carta. Eu não vejo mal algum em tatuar a morte no teu corpo. Eu não vejo mal algum tatuar o louco no seu corpo. O diabo, até mesmo o diabo. Essa pessoa é diabólica. Quem disse? Né? Não é bem assim, né? Na magia não tem muito isso do bem ou do mal. Os dois estão ali interligados, juntos. Tu acha que criamos a nossa própria realidade? Acho, e a idade e o tempo vai te mostrando isso claramente, assim, do quanto é possível você selecionar e fazer um crivo sobre os teus pensamentos, sobre as tuas ações e até onde elas vão te levar, né? Por exemplo, eu tinha 2 caminhos, eu podia escolher estar aqui hoje, ou eu podia não escolher estar aqui hoje, né? Escolher estar aqui hoje me traz movimentos muito positivos, as pessoas conhecem mais o meu trabalho, eu falo para as pessoas sobre algo que eu amo. Então, sim, acredito muito que está interligado à nossa escolha. Com certeza. Uma moça esses dias veio aqui no podcast, ela falou uma frase que eu até anotei ali, que eu não vou esquecer. Somos o que percebemos ser. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu pensei, a gente cria quem a gente cria a nossa realidade, porque tá tudo na questão da energia que a gente vai jogar. E tu vê algo assim, dividindo algo bem íntimo contigo, eu me julgava e me questionava sobre mudanças de estilos e pensamentos. Por exemplo, eu sempre gostei de preto. Eu era bem gótica, gente. Eu sempre gostei de preto, sempre. Meu guarda-roupa só tinha preto. Hoje, eu tô colocando um lilás, tô colocando um azulzinho. Tô gostando? Tô me adaptando. Isso não vai desconstruir a minha essência, mas isso vai me levar a um outro movimento que eu junto com a minha essência. Então, assim, mudar é preciso, mudar é necessário. Nós fazemos parte desse todo, desse ciclo da natureza. A natureza é cíclica, nós também somos, né? Então, eu acho interessante se perceber das nossas mudanças também, tá? A gente se expande, né? A gente se expande, com certeza. O que é o Wicca? Como foi seu surgimento? A Wicca ela é uma arte, né? Ela é uma tradição da bruxaria. Ela é a bruxaria moderna, assim, né? Pode-se dizer. A Wicca, ela é essa conexão profunda de envolvimento e de respeito com a natureza, com os deuses, com a lua, com o todo, né? A gente aprende a
honrar também os deuses antigos, a trazer costumes de tradições antigas do povo celta. A Wicca, ela é como se fosse um combo de tudo que está interligado a várias fases da bruxaria. E quais os princípios da Wicca? São vários. O principal é faça o que tiver que ser feito desde que não prejudique ninguém. Aí entra outro princípio que é a lei tríplice, que tudo que tu faz volta 3 vezes para ti. Então ter essa consciência do voltar, ela não é só para Wicca e para magia, ela é para nossa vida, né? Ela é para um todo. Mas a Wicca, ela é uma arte de muito respeito. E como é a iniciação na Wicca? Ela pode ser tanto natural, né? Você mesmo se identificar e começar os estudos. Geralmente a Wicca tem uma regra da gente estudar 1 ano em 1 dia, né? Então você pode fazer esse estudo através de covens ou através de uma maneira solitária. E quem são as deusas na Wicca? Porque a Wicca é uma religião que eu percebo ser muito feminina. Foca mais as mulheres no sagrado, não é? Tem o deus cornífero, que é muito visto na Wicca, que é a força do masculino, né? E daí, através deles, nós temos aí muitas histórias, mitologias e ramificações. Podemos falar de Hades, né? E por aí vai. Mas realmente ela é mais focada nas deusas, né? Hécate, Deméter, Artemis, Afrodite, Perséfone, são tantos, gente, vai vindo os nomes que eu vou lembrando. Freia, né, que daí já traz mais a questão do norte, né, do povo celta, enfim. E quais os sinais que a gente é filha de uma deusa? Identificação, né, de você se identificar com aquela deusa. Aparições, de uma certa maneira, não que ela vai se apresentar para ti, mas as referências dela vão se apresentar para você, né. Tem muitas pessoas que têm uma conexão mais assim com Afrodite, são pessoas mais sonhadoras, acolhedoras, benevolentes, maternais, românticas, né? Tem outras que são mais da força hecatina, que é mais prática, ancorada, tem mais as guerreiras, o arquétipo de guerreira, Artemis, Freia, e aí, né? Uma identificação natural. Vamos falar sobre o karma. Tu estava falando sobre a lei tríplice. Fala um pouquinho mais sobre como essa questão do que eu faço vai voltar para mim. O karma, né, é um assunto mais dominado ali, principalmente pelos hindus, né, mas o karma, ele basicamente, assim, falando o básico do básico, é algo que se protela na tua vida, né, e se apresenta pra ti até a hora que você fala, não, ok, identifiquei isso daqui, agora eu preciso modificar isso daqui, agora eu vou pro Dharma. A gente pode falar entre karma e Dharma, não somente de outras vidas, como numa vida atual, como dentro de uma própria vida, né? E isso a gente vê muito na quiromancia. Quando for essa parte, eu posso falar um pouquinho melhor. Eu percebo que na Wicca não existe uma Bíblia. Existe o livro das sombras, que é o Grimório pelos bruxos. Isso. Por que isso? Porque na Wicca não tem esse... É como se o bruxo fizesse suas próprias leis, talvez? Por que não existe um livro específico da Wicca, que seja conhecido por todos, como é a Bíblia, por exemplo? Porque daí nós estamos falando de uma arte que não foi doutrinada, né? Não houve uma doutrina. Então, quando se fala de bruxaria, quando se fala de Wicca, até quem não conhece esse tema sabe que nós estamos falando de perseguições, estamos falando de bruxas, perseguição, preconceito. Então, assim, a gente meio que honra as nossas ancestrais de não deixar tantos registros. E quando deixar registros, deixar eles em sigilo. Nossa, incrível. Outra coisa, as pessoas costumam confundir o pentagrama como um símbolo maligno. Como a gente pode desmitificar isso? O pentagrama é lindo, gente. O pentagrama é a própria natureza, é o próprio ser humano, tá? O pentagrama, ele é a estrela de 5 pontas, né? Ou pentáculo ali com o formato do círculo, onde reúne os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e o éter, que é o espírito, né? Então imagine, nós somos feitos disso, a natureza é feito disso, tudo é feito disso. É apenas uma união desses elementos. Agora, por que vão considerar isso como algo um pouco mais diabólico? Talvez porque não esteja ali acoplado a símbolos cristãos ou de outras religiões mais tradicionais, talvez. E o que são os elementais?
Os elementais, a gente está falando das forças da natureza, né? Tanto dos elementos quanto dos elementais. A gente pode estar falando das salamandras, das ondinas, a gente pode estar falando de vários aspectos. Esse é um tema que, inclusive, nossa, eu gostava muito de ver e já faz um tempinho que eu já não vejo tanto. Mas, assim, para mim, na minha concepção, tudo é elemental. Até vela. A vela é um elemental. Que é uma energia, né? Que é uma energia, né? Uma energia da salamandra, uma energia da força do fogo, dessa energia do movimento, que também tem o ar, né? Então, assim, também é um assunto extenso, assim, mas também acho que cada um se identifica com um elemental, tá? Se identifica com algum? Nunca pensei nisso. Identifica? Elemental? Não sei o que é. Explica pra ela. Os elementais a gente está falando num contexto de um todo, né? Tanto assim, por exemplo, da força do fogo, das salamandras, das ondinas, das forças das águas. Também vamos incluir os duendes, as fadas, né? Tudo que eu falei. Gosto das fadas. Você gosta das fadas, né? Foi o que eu falei pra sereia. Foi o que eu falei para ela. Para mim tudo é elemental. Elementos elementais. Uma vela tem elemental, tem a força de tudo isso, sabe? E eu vejo que tudo é arquétipo, né? Como é a maneira mais fácil de nós, seres humanos, compreendermos algumas coisas. Então, quando a gente fala de elemental, por exemplo, quer dizer que realmente existe uma fada com as asinhas ou é só a simbologia daquilo? A fada vai se apresentar de outra maneira. Tu já teve alguma representação de algum elemental que você viu, que tu sentiu, assim? Se tu acredita na fada, em algum momento da sua vida ela vai se apresentar para ti. Assim como o Papai Noel já se apresentou, o Coelhinho da Páscoa também. Nossa, é verdade. Né? Se tu acredita, ele vai se apresentar. Que nem duendes, né? Ah, tem que alimentar o duende e tal. Tem que alimentar o duende, gente. Quem tem duende tem que alimentar. Falam que ele some com as coisas da casa. E ele some com as coisas da casa, assim. Não sei com vocês, mas comigo acontece. Colocar uma coisa na frente, assim, desapareceu. Muito. Né? Daí dou aquele tempo pra eles brincarem um pouquinho e trazerem de volta. Deixa eu ver o que mais tem aqui de Wicca. A gente podia falar um pouquinho do animal de poder? Sim. Pode discorrer o que tu sentir no teu coração. Nós estamos entrando numa... Não sei falar se é uma religião também, uma arte, porque não domina essa parte, mas a gente está entrando numa coisa bem antiga que é o xamanismo. O xamanismo vem tudo antes disso daqui, né? E eles pregam... Hã? Que? Vai vir um xamã aqui. Ai, que tudo! Ele vai saber mais do que eu. E o xamanismo, o que ele fala? Que cada um de nós temos um animal, um elemento e uma pedra, né, que nos identifique. Então, o animal de poder, também conhecido como animal totem, é o seu familiar, é o seu guardião. É através dele que você recorre também em muitos momentos da vida, em que você pega força, em que você transmuta energias. Ao longo da minha vida, a gente pode ter até 3 tipos, se eu não me engano, tá? O xamã vai responder isso melhor do que eu. Mas até os meus que se apresentaram ao longo da minha vida foi a serpente e o besouro. A serpente eu realmente gosto, eu sou fanática por cobras, eu tenho muita cobra tatuada, eu visito cobras constantes por aí, leio muito sobre cobras e serpentes, então tenho uma identificação grande com elas. Ervas boas para limpeza. Vamos lá. Falando nisso, a nossa loja Minawit, a gente tem bastante ervas para limpeza, umas bem especiais. Nós temos uma que é meio difícil de achar, que é o cardo santo, também conhecido como cardo mariano. Dizem até que é uma erva de exorcismo, né? Realmente é uma erva, assim, para uma limpeza profunda, só que o cardo mariano, ele é um banho de expurgó. Então, assim, tu não pode tomar ele e sair na rua, tu tem que tomar ele à noite. Todo banho de limpeza tem que ser tomado à noite e descansar. Não dá para sair. Não dá para sair. Tu fica um polo de atração. Então, o cardo mariano especial, tomou, dormiu. E no dia seguinte, tu é obrigado a tomar um banho de selamento de dia. Por exemplo, uma calêndula, um alecrim, alguma coisa. Mas os principais banhos de limpeza e banimento, sálvia, poderosíssimo. Artemisia também. Artemisia é muito para linha amorosa, mas a artemisia serve muito para limpeza e banimento. Macela, conhecida como a planta das bruxas, né? Tanto que nos registros, né, de grimórios, né, muitas bruxas foram perseguidas e queimadas por conta da macela, né? Ah, você tem uma macela, ela é uma bruxa, né, em casa. Ervas boas para prosperidade. Calêndula, florzinha amarelinha, parece um girassol. Alecrim, o alecrim é o PP, proteção e prosperidade. Louro, manjericão. E como a gente faz o banho?
Como a gente manifesta? Como se pratica isso? Se pratica não, se faz, né? Tudo é intenção. Esse lugar que nós estamos agora foi intencionado por vocês, né? Por isso que ele existe. Por isso que ele tem força e expansão. Então, assim, o banho também é a mesma coisa. Tu não vai ali pegar um manjericão e jogar ali enquanto você tá aqui no celular falando de um problema com o banco. Não, eu estou com o manjericão aqui agora. Eu vou colocar o manjericão aqui, porque eu quero que esse manjericão, ele afaste tudo que for negativo da minha vida. Intenção em cima. E as plantas têm alma, né? Tanto que Paracelso, que é o pai da alquimia, diz, né? O efeito das plantas estão na alma delas. Nossa. Por isso que às vezes a gente fala com as plantas, elas crescem mais bonitas. E pessoas que têm mão. Ele é uma pessoa que tem mão pra planta. Onde ele colocar a mão... Eu já não, gente. Eu ganho muito das minhas... Não sou bruxa herbária. Eu ganho muito das minhas consulentes orquídea. Eu amo as orquídeas de vocês, mas eu confesso que estão todas mortas. Eu nunca vou te dar uma orquídea. Não. Eu ganhei uma orquídea negra faz 3 anos. Até agora ela não abriu um botão. Meu Deus! Mas é que ela é rara. Raquel, obrigada. Será que tem a ver também com o fato do banimento? Pode ser. É o que me faz pensar. E eu ganhei uma flor preta linda de uma flor negra de uma amiga e consulente, a Denise, tá lá no meu altar de Hecate. E tá viva? Vivíssima. Então tá. Yes! Yes, Hecate Hell. Agora, ervas boas para amor próprio ou encontrar o amor? São tantas, gente. Esse é um assunto que eu gosto muito, tá? Adoro assunto de amor. Eu também. Rosa mista, rosa rubra, rosas, rosa amarela, rosa rosa, rosa branca, rosa vermelha, artemisia, anis estrelado, jasmim, alfazema, lavanda. Eu tomei um banho de jasmim esses dias, foi ótimo. E se tu juntar, por exemplo, uma consulente minha, que eu vou nela depois daqui, que ela me deu uma massagem maravilhosa, eu vou nela depois daqui. Ela, mina, pelo amor de Deus, me deu uma alergia. Eu vi um banho na internet. Eu falei, o que tinha esse banho? Tinha canela, cravo e uma outra coisa. Tudo banho quente, não dá alergia mesmo. Tem que tomar cuidado com misturas de ervas. E é sempre do pescoço pra baixo? Geralmente. Alguns banhos é da cabeça, mas não indico nunca. Vamos pra quiromancia. É quiromancia ou quiromancia? Quiromancia ou quirologia. Quiromancia. O que é a quiromancia? A quiromancia é uma prática muito antiga. Podemos datar aí a mais de 5, 7 mil anos. A quiromancia, ela é a tua vida nas tuas mãos. E a prova disso é algo muito simples, que vocês vão ficar bem impressionadas. Nós temos a mão dominante, que é onde a gente tem destreza. Onde a gente faz os movimentos da escrita, da força, de pegar as coisas. E nós temos a mão não dominante, que apenas nos auxilia. Geralmente a mão não dominante, ela fala sobre questões passadas. E a mão dominante fala sobre o teu hoje e sobre o teu amanhã. A tua mão dominante, todas as linhas e fissuras da sua mão e dos seus dedos, seus planetas, elas caminham, elas andam, assim como o teu cabelo cresce. Isso significa que conforme você muda os teus passos, conforme tu muda os teus pensamentos e tu muda as tuas escolhas, tu muda a linha da tua mão. Meu Deus. Então, é muito, não é nem mágico, é impressionante mesmo. Eu vi que veio muito dos egípcios, né? Dos egípcios, sim, vem muito. Assim como outras linhas, como a teomancia, que é a leitura dos chás, a cafeomancia, que é a leitura do café. Então, por exemplo, é que eu não sabia que as linhas mudavam. Eu pensava que aqui da sua mão dominante. É a que a gente mais usa. É isso. Não muda, ou muda? Muda. Muda. Então, porque eu ia falar que então tudo estava destinado a acontecer. Você já tá nas linhas das mãos, por exemplo. Mas não, se muda, não tá, As principais estão destinadas. Linha da cabeça, linha do coração e linha da vida. Cores das velas e seus significados. Vamos lá, vamos começar. Você pode me ajudando falando as cores, eu vou falando também. Amarelo. Prosperidade, vitalidade, ânimo. Uma pessoa às vezes está com depressão, está no estado depressivo, não quer comer. Coloca uma vela amarela para ela ou intenciona uma vela amarela para ela. Verde, cura, prosperidade. Boa também para concentração, para quem precisa ter bom sucesso numa entrevista, num concurso. Para estudar alguma coisa, deixar uma velinha verde ali na tua estante de estudo. Vela preta.
banimento, limpeza, proteção, expurgo, né? Uma vela mais assim de fechamento. Vela branca. Paz, unificação, etérica, expansão da consciência, tranquilidade. E vela vermelha. 2 pontos. Limpeza. Limpeza, a vela vermelha é muito boa para limpeza, tá, gente? Ela é uma vela de força, ela te traz força. Mas também é ótima para paixão, sexualidade. Ai, tô com meu marido casado há 20 anos e a nossa vida sexual tá em baixa. Vamos acender uma vela vermelha, colocar um melzinho, colocar... Não. Ah, não. Perfeito! Gente, então vamos falar um pouquinho, vamos desmistificar um pouquinho algumas cartas do tarô, né? Hoje a gente trouxe o tema de tarô, de baralho, mas falando aqui do tarô, principalmente dos arcanos maiores, né? Tem algumas cartas que elas são muito focadas no contexto negativo. Mas lembrando que toda carta, toda lâmina tem o seu contexto negativo e positivo e tudo depende muito das cartas que os rodeiam, né? Então, por exemplo, eu escolhi 4 aqui para vocês para mostrar algumas desmistificações e para mostrar os 2 lados dela. A carta da morte. Essa é uma carta que costuma dar medo em muitas pessoas, né? A morte, ao mesmo tempo que ela pode trazer essa imagem do fim, da morte real, da morte física, que são raros os casos no tarô, a morte, na realidade, ela vem no contexto de transformação, transmutação, limpeza, mudança para dar lugar ao novo. Eu amo a carta da morte e é uma carta muito positiva, é uma das minhas prediletas. A carta da lua, né? Ela também traz esse contexto do consulente alunado, da ilusão, de não estar conectado na terra, de não estar fincado, de estar com as suas emoções numa dualidade, perdido, mas ao mesmo tempo ela também fala sobre a sua criatividade, ela fala sobre a sua capacidade de criar, ela fala sobre a sua expansão intuitiva, sobre a sua percepção, sobre você levantar os véus e enxergar melhor as oportunidades, as questões, sejam elas espirituais, sejam elas tangíveis. Então também é uma carta assim, além de linda, né, uma carta muito positiva. A torre entra um pouco na contramão, como por exemplo o baralho cigano, né? Aqui no tarô, a torre geralmente ela fala sobre declínio, ela fala sobre perdas, né? Sobre uma destruição, tanto que simbolicamente ela tem todo aquele exemplo dela caindo, pegando fogo em alguns outros tarôs, né? Alguns outros oráculos, mas aqui também nesse, né? Mas a torre ela traz também a interpretação de uma estrutura, de uma base. Suponhamos que um consulente vem até você e fala assim, eu estou para mudar de casa, será que agora eu vou ficar nessa casa? É esse lugar que eu devo ficar? Poxa, vem a torre, vem ali o carro, sim, permaneça ali, fique ali naquele lugar, ele vai ser positivo para ti. Então tem o seu lado positivo. E o diabo, né, gente, o próprio nome, né? Diabo, ele traz essa conexão da negatividade, do que é ruim, inveja, do gordo, mal olhado, destruição, magia, trabalho, que é um tema muito comum também na cartomancia, no tarô, sendo que o diabo muitas vezes ele fala de algo que nós precisamos aqui na Terra, que é a ambição, né? Alguns momentos, alguma certa ganância, o nosso poder pessoal também, afinal de contas estamos aqui e precisamos da vestimenta, precisamos do dinheiro, precisamos disso tudo para nossa subsistência. Então o diabo é uma imagem mais próxima de nós mesmos, isso pode ser um pouco chocante, mas é bem representativo. Yeah! Vamos fazer só parte dos feitiços, do feitiço para amor e a gente finaliza. Perfeito. Aí tu faz o que tu tiver à vontade. Tá. Feitiço de amor. Bom, quando um consulente vai buscar o tarô, o que ele mais quer saber é amor. Se bem que de 2020 para cá as pessoas estão buscando muito transição de carreira, porque as pessoas elas estão buscando propósito de vida. E isso é algo muito grandioso que está acontecendo nos últimos tempos. Mas focando ao amor, tá? Antes de falar sobre qualquer ritual ou feitiço de amor, eu quero trazer para vocês um dos princípios básicos da magia, é que nada do que você for fazer é para afetar a vida de alguém. Então assim, quando você faz um feitiço de amor, você não pode estar forçando ninguém a te amar. Você não pode estar forçando ninguém a ficar amarrado a você. Por isso que feitiços e magias de amarração não é correto, gente. Isso faz mal para quem você está fazendo, isso faz mal para você, porque quem ama não amarra, tá? Quem ama deixa o outro livre para te amar.
Então, quando a gente fala sobre feitiço de amor, encantamento de amor, a gente só tá trazendo uma conexão maior com você, com a sua autoestima, amor próprio, mas também com aquela pessoa que tu vê que tem uma inclinação. Quando um consulente vai em jogo comigo e eu vejo que não tem conexão com aquela pessoa, eu não passo feitiço de amor. Mas se eu vejo que tem e tá morno, vamos pro caldeirão. Então vamos lá. Nós temos que seguir uma tabelinha. Feitiços de amor são feitos em lua nova, cheia e crescente. Sempre. Minguante, nunca, tá? E também nós temos que seguir uma tabela venusiana, que é sexta-feira, entre as 20 horas e a meia-noite. Essa é uma regra básica para que a gente possa fortalecer as nossas intenções nesse feitiço. Também usar as cores e os utensílios voltados para isso. Então eu vou passar um bem simplesinho para vocês aqui, tá bom? Que é bem gostosinho de fazer em casa, inclusive. Numa sexta-feira de lua nova, cheia ou crescente, entre as 20 horas e a meia-noite, tu pegue um pote de vidro com tampa, coloque dentro dele pétalas de rosas vermelhas para sedução e paixão, pétalas de rosas brancas para amor e harmonia, uma concha do mar, um objeto que você goste muito, como um brinco, um anel, uma pulseira, mas que você não use tanto. Coloque um pouquinho do seu perfume predileto e pode decorar com anis estrelado. Coloque todas as suas intenções naquele pote. Pegue um papel branco sem linhas e escreva a lápis até 5 pedidos que você quer na tua vida amorosa. Evite colocar nome de pessoas, tá? A não ser que você esteja certeza que essa pessoa está na tua vida num amor completo com você. Tampe esse potinho, deixe pegar a energia lunar e guarde ele com você até as suas realizações e observe os sinais. Yes!